Karina, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muita honra estar aqui. Obrigada pelo É um convite. prazer, o prazer é todo nosso. A odontologia agradece a sua, a sua brilhante presença aqui com a gente. Nossa, que honra. Imagina. Eu que Mas que coisa agradeço. Muito boa. feliz de estar aqui. É, Karina, já estamos com 60 espectadores e aproximadamente já umas 200 pessoas apenas participando por fora, sem participar com perguntas. Muito bem, para mim é uma honra, uma satisfação muito grande, deixa eu reiterar isso novamente, pelo fato de termos a presença de você, junto com mais outras duas fisioterapeutas, já que se apresentaram aqui. Com isso, você consegue observar a importância que a gente, em particular a nossa corrente, dá a essa condição interdisciplinar muito boa, muito interessante, que só tem trazido resultados bons. Eu não sei se você me acompanhou, eu acho que você deveria estar em outras lives, mas é, as outras fisioterapeutas que estiveram comigo já contam histórias de nosso relacionamento profissional, aproximadamente 20, 30 anos juntos. Então, desde aquela época, chegamos a fazer cursos com Rocabado, fizemos vários cursos, e eu fiz na área da fisioterapia, justamente para poder entender como que a fisioterapia poderia nos ajudar. E desde lá para cá, só sucessos, graças a Deus, dada essa interação. Eu acho que isso que é importante para o nosso paciente, para a saúde do nosso paciente, para a qualidade de vida, que é o que a gente está propondo, e você também, em especial, com muito brilhantismo. Então, eu me sinto muito à vontade, eu me sinto muito feliz de estar aqui com você. Mais uma vez, muito obrigado. Nossa, que recepção bacana. Estou mais feliz ainda por poder trazer um pouco do conhecimento aí, né, da nossa história. Mas eu reitero também toda a sua fala, no sentido de que só quem vai ganhar realmente, no final das contas, quem vai ganhar é o paciente. Eu acredito muito nisso, na qualidade de vida dele, seja melhorando totalmente ou de alguma maneira esse paciente melhorando. Bom, esse brincamento, essa relação entre profissionais, quem realmente vai levar aí é o paciente, né? E eu fico muito feliz de ver que você realmente valoriza muito essa associação entre os profissionais. Esse conjunto, né, de profissionais unidos para poder atender o paciente. Isso a gente pensa que é comum, mas não é tão Sério. comum assim não, viu? As pessoas às vezes pensam que o dentista tá aberto sempre, não, não é sempre não, tá? Então eu fico assim muito honrada e muito feliz de você ter essa mente aberta aí para essas Exatamente. outras vias, né, Na de verdade, profissionais. eu em outras épocas, cheguei até a escutar de colegas muito amigos dizendo: olha, se a gente não tomar conta, a fisioterapia, meu Deus do céu, que mente pequena. São mentes minúsculas que, na verdade, só denigrem a imagem da saúde de uma maneira geral, sabe? E quando a gente vê, por exemplo, eu fiquei muito orgulhoso, assim, nos primeiros contatos que eu tive, de falar assim: nossa, uma fisioterapeuta estudando zumbido é o nosso calcanhar de Aquiles. Você já escutou isso 200 bilhões de vezes, provavelmente, sabe? Inclusive, antes de te apresentar ainda, e eu vou pedir para que você se apresente, eu escutando uma das suas lives, você falou que parecia que tinha contando uma história de um paciente que a sensação que ele tinha é que ele estava cavando um buraco na terra, cavando um buraco na terra
para tentar resumir o barulho que ele tinha, o que ele fazia. Você contou alguma coisa parecida com isso em alguma live aí. Mas isso é verdade, né? Eu recebo, né, pacientes com níveis desprezíveis, leves, severos, mas também níveis catastróficos de zumbido, né? Isso é uma realidade. Então, o que a gente consegue realmente fazer, né, com que esse paciente melhore, e lembrando sempre que o zumbido ele é muito parecido com quem trabalha com dor crônica, né, dor persistente, porque a gente segue a mesma linha do modelo biopsicossocial. Então, o que vai fazer a diferença realmente é um profissional que faça um bom aconselhamento, que é o que a gente chama na dor de educação. Então, nós realizamos esse aconselhamento, e só para você ter uma ideia, semana passada eu atendi um médico, um colega, que me ligou assim, porque eu não estou atendendo normalmente, né? Mas numa emergência eu tenho que ir mesmo, porque nós somos profissionais de saúde. Exatamente. E fizemos um juramento aí, né? E esse colega meu, médico, realmente ele estava com muito medo, estava preocupado. E eu fui avaliar, fiquei 2 horas com ele. E nessa primeira avaliação eu faço toda essa parte de aconselhamento. E foi engraçado que no final ele falou assim: Karina, já aconteceu de numa avaliação um paciente seu sair sem zumbido? Aí eu falei, olha, já aconteceu uma vez. E daí a gente vê como a gente coloca realmente a atuação do sistema límbico, né, atuando ali no sentido de como uma alça inibitória da percepção do zumbido que chega lá até o córtex auditivo, né? Então, a gente... É verdade. Eu estou até enrolando um pouquinho para esperar a audiência já atingir um nível muito, muito bom. E lembrar, esses tempos atrás, teve um paciente que chegou na minha clínica dizendo assim, doutor, ele tinha uma pitose, um olho caído assim, e falando assim, olha, eu vim tratar a minha TM e corrigir esse problema no meu olho. Eu falei, olha, você vai me desculpar, mas na nossa literatura não existe nada que justifique essa inter-relação. Não, doutor, mas eu tenho certeza disso. Eu falei, olha, não tem relação. Se essa é a sua expectativa, eu já quero tirar de vez essa sua expectativa. Ele falou, não, doutor, é verdade. Não, eu tenho certeza que vai ser assim e tal. Enfim, fizemos toda a consulta e ele ali, né, reticente sempre. E daí eu falei, bom, e aí? Você vai começar o tratamento? Vamos sim, vamos, que eu estou querendo melhorar esse olho. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara... É impossível, meu amigo, é impossível, não tem condições. Tá, mas vamos começar. Beleza, e começamos porque ele tinha vários sinais e sintomas clássicos de disfunção. E, muito bem, eu comecei com... a gente faz também essa aula, dá essa aula para o paciente quando a gente inicia o tratamento para entender a condição psicossocial, como você colocou, para você ter uma ideia. No dia da consulta é 1h30 e no dia da entrega de uma placa estabilizadora de ATM, que não é uma plaquinha, mas é uma placa estabilizadora de ATM, é mais 1h30. Entendeu? Para justamente classificar o paciente, poder entender aquilo que a gente pretende conseguir. Muito bem, entreguei a placa para ele. Aí, isso foi numa quarta-feira ou numa quinta, daí eu falei, bom, segunda-feira eu te espero aqui para a gente já fazer o primeiro ajuste no seu aparelho. Tá. Quando ele chegou na segunda-feira, o olho dele estava bom. Eu falei, meu Deus do céu. Ele chegou e falou assim para mim, eu não falei para o senhor, doutor, que estava relacionado. Eu falei, isto é uma feliz coincidência. E uma infeliz coincidência porque você pensou que eu tratei isto. E, na verdade, eu não tratei. Ele falou, doutor, o senhor está tratando, o senhor melhorou isso aqui. Só sei que todas as vezes que ele chegava na clínica, ele chegava zoando. Doutor, e mostrava o olho. Estava melhorando de tudo e sempre me zoando. Aí um dia, numa sexta-feira, eu peguei e falei assim, bom, então tá bom.
Você acabou de zoar comigo e tudo mais, então tá. Peguei a placa dele, guardei dentro da gaveta e falei, você não leva mais a placa. Você não leva mais a placa. Eu falei, não, doutor, mas eu preciso, que não sei o quê, porque vai ter uma festa. Não, você não leva a placa, você não leva a placa. Tá bom. Tá, mas segunda-feira de manhã cedinho eu venho buscar, tá bom. Quando ele chega na segunda-feira, eu falei, meu Deus do céu, quer dizer, a nossa mente humana tenta trazer, de qualquer forma, pesquisando, principalmente você, quando a gente vê você pesquisando nessa área, é justamente para tentar aparar todas as arestas que a própria clínica às vezes não consegue achar, e você, quando vem com um trabalho científico confirmando determinados tipos de situação, você fala, bateu, era isso mesmo que eu queria ouvir. Seja bem-vinda, doutora Sara, que está lá de Portugal, está nos ouvindo. Temos colegas de Portugal, da América Central. Temos vários colegas de Barcelona também que estão nos assistindo. Amanhã, inclusive, eu tenho uma... Você viu que bom? Amanhã nós temos uma live internacional com mestres e especialistas de uma universidade de Barcelona. Muito bem. Eu gostaria agora de deixar você se apresentar. Mônica e demais convidados que estão aí, deliciem-se com o currículo e com o que ela vai falar. Então, Karina, fique à vontade para colocar todo o seu conteúdo que você quiser. Bom, eu espero que vocês realmente gostem, né, dessa live aí, um pouquinho do que eu tenho para passar para vocês. Bom, eu sou formada há 20 anos, sou fisioterapeuta. E eu vou contar rapidinho uma historinha de que quando eu estava decidindo para saber qual graduação eu queria fazer, eu sempre tive em mente que eu queria fazer odontologia. E por quê? Porque quando eu era criança, adolescente, eu ia na minha dentista e eu falava assim, gente, imagina trabalhar sentindo esse cheiro de flúor o dia inteiro. Eu falei, eu quero isso para mim. Eu falei, eu quero sentir esse cheiro o dia inteiro. E eu tinha certeza que eu queria fazer odonto. Até quando eu cheguei no terceiro ano, no terceiro colegial, foi quando me apresentaram a fisioterapia, a graduação, o curso de fisioterapia, e eu fiquei realmente encantada com a proposta do curso. E aí eu pensei, bom, eu vou fazer fisioterapia, caso eu não goste, eu tento a odontologia. E aí, eis que realmente eu gostei, fiquei muito impressionada com o que eu vi, só que no final, quando eu fui fazer meu TCC, o que foi que eu pensei? Eu falei, eu vou unir duas coisas. Tem que ser algo que eu goste e, segundo, eu quero ir na contramão de todo mundo. Porque todo mundo da minha área queria fazer o quê? Ombro, joelho, coluna. Eu falei, eu quero saber o que não tem aqui, porque é onde eu vou. E foi quando eu falei... Deu aquele eureka na hora, eu falei, cara, lógico, eu queria ser dentista. Então, eu vou trabalhar com a ATM. Que show! Eu falei, cara, deu tudo certo. E daí foi quando meu co-orientador de TCC foi um cirurgião bucomaxilofacial. Eu fiz uma revisão de literatura, né, com a fisioterapia. Há quantos anos? Em pós-cirúrgico. Há 20 anos que eu tô formada. E na minha cidade, né, não tinha, no caso, ninguém da minha área. Não existia fisioterapeuta lá na minha cidade que trabalhasse com disfunção temporomandibular ou com pós-cirúrgico, com pós-bucomaxilofacial, né, com cirurgia ortognática, por exemplo. E aí, durante a minha revisão de literatura, eu vi que tinha aqui no Hospital das Clínicas um grupo de dor orofacial que era comandado pelo Dr. José Nossa Senhora!
Ele é Meu meu Deus pai do postiço. céu, meu Ele é meu Deus do céu. paizão. Você não poderia ter pai melhor postiço do que esse. Não poderia. Pois Não poderia. José Tadeu ele é Terceirão. fantástico. Quem conhece ele fala, não acredito que você é pupila dele. Eu falo, sou. Com E certeza. falo com a boca cheia. E foi engraçado, porque eu vim para aqui, para São Paulo, ninguém tinha me dado indicação de nada, nenhuma carta de recomendação. Eu simplesmente cheguei no grupo, que era na quinta-feira à tarde, que funcionava o grupo de Dora Facial, e falei, doutor Siqueira, eu gostaria de falar com o senhor, porque eu sou fisioterapeuta e eu queria entrar nessa área. Você pode me aceitar aqui? Aí ele ficou me olhando, ele deve ter pensado, meu, quem é essa maluquinha, né, que do nada aparece aqui? Eu acho que ele ficou com pena. Aí ele falou assim, ó, à noite tem reunião clínica, tem aulas aqui à noite, então começa a vir à noite aqui para as aulas. Aí eu falei, opa, já tô com um pezinho dentro. Aí foi quando eu comecei a assistir às aulas, todas as noites, todas as quintas-feiras, na verdade, né? Que tinha um grupo. E aí depois ele foi me convidando para poder participar do ambulatório de dor facial. Aí eu comecei a atuar como fisioterapeuta. E aí, para resumir, nessas aulas de quinta-feira eu assisti a aula de uma otorrino que trabalha com zumbido. E daí eu percebi, eu falei, peraí, no meu grupo lá, quando eu atendo os pacientes que têm dor facial, eles melhoram desse zumbido aí. Eles falam que melhoram. E foi aí que eu fui buscar esse grupo de zumbido para poder fazer esses estudos que a gente passou a fazer isso há uns 20, 19 anos atrás. Então, resumindo, eu fiz uma pós-graduação lato sensu em disfunções musculoesqueléticas. Em seguida, eu fiz o mestrado em zumbido, né, lá no departamento de otorrino. Em seguida, eu já emendei no doutorado, também em zumbido, com a mesma orientadora que a doutora Tani. E hoje eu sou pesquisadora no grupo de pesquisa em zumbido do HC, que é como se fosse um pós-doc, né, que eu faço. E geralmente, como o pessoal sempre quer saber de livros, essas coisas, né? Então tem esse livro aqui que eu publiquei junto com outros colegas. Depois você manda para mim então... como ele está invertido para nós, que nós vimos. Tá. Manda para mim, por favor, através do WhatsApp, eu vou colocar no Telegram, tá? Os dados, Tá o bom. nome, editora, tudo. Continue. Tá, então esse livro aqui nós fizemos junto com outros otorrinos, então europeus e americanos. E esse livro aqui também que é bem bacana, tá? Que também é também de europeus e americanos, também esse outro livro que aqui. Legal. São livros que eu recomendo, que eu participei junto com os meus colegas. E esse aqui, que é o brasileiro, né, que foi feito aqui no Brasil por 2 otorrinos, e eles me convidaram também para participar deste capítulo. E este ano eu já acabei de mandar um capítulo de livro que vai ser publicado. Bom, foi enviado esse ano. Talvez até o final do ano ele seja publicado, que é totalmente voltado para a região de cabeça e pescoço. E aí eu fiz um capítulo de zumbido. Eu atendo aqui, eu tenho um consultório particular aqui em São Paulo, então realmente eu atuo como clínica. Então eu não sou só aquela pesquisadora, né, que fica lá enfurnadazinha lá dentro do Hospital das Clínicas. Então eu faço atendimentos, eu atuo, faço hands-on mesmo. E eu dou cursos para fisioterapeutas, que começou ano passado. E esse ano eu estava com um curso por mês para dar no Brasil inteiro. Infelizmente aconteceu isso tudo, mas bom, as coisas vão mudar. E aí eu comecei a receber muito pedido de dentista, né, em relação ao curso. E aí eu falei, olha, não tem como, porque eu faço a parte prática e o meu conselho não permite. Mas aí eu estou pensando em montar alguma coisa com algum dentista para eu poder passar toda a parte teórica profunda e o dentista poder trabalhar um pouco a parte prática, né, de tratamento. Né? Por exemplo, Botox, se funciona ou se não funciona, a placa. Bom, eu não sou dentista, então sem dúvida, sem dúvida. E o bom de tudo isso é que você está colocando a teoria com a prática junto na sua clínica. Isso é fantástico.
Exatamente. Isso é o melhor dos mundos, né? Você fazer pesquisa e poder atuar na prática clínica. E eu dou aula em 2 cursos de pós-graduação, um em Recife e o outro em Salvador, tá? Que é pós-graduação para fisioterapeutas, voltado para a disfunção temporomandibular. E eu dou um módulo de zumbido, né? E eu sou revisora de revistas científicas também. Uma delas é o Brazilian Journal of Pain, aqui do Brasil, né? Que eu faço parte do grupo de revisores. E eu acho E para somar ainda mais ao teu currículo, você deve ser nordestina. De Fortaleza. Sou. Aracaju. Eu sou de Aracaju. Que coisa boa. Eu conheço Aracaju, lógico. Inclusive, Aracaju tem uma cidade bem pequena chamada Brejo Grande. Você já ouviu falar? Então, eu fui parar lá. Acredita um negócio desse? Eu fui, na época ainda que existia, antes de formar, eu sou formado há 40 anos, e antes de formar tinha o tal do Projeto Rondon. Então nós fomos lá para Sergipe. Mas olha, que coisa boa. Fico mais feliz ainda porque eu tenho aqui agora, estou vendo a doutora Ana Maria, que é fortalezense, que ela foi minha aluna, minha assistente, uma ortodontista de primeira também. Então eu estou vendo fisioterapeutas nordestinas se juntando a um grupo que também quer muito ouvir você falar, sabe? Então, por favor, fique à vontade. Bom, então vamos lá. O que aconteceu, né? Quando eu resolvi iniciar esse estudo no mestrado, eu nunca tinha pesquisado sobre zumbido, nunca tinha lido absolutamente nada na literatura científica, né? E daí, o que acontece? Quando a gente publicou o primeiro artigo em 2007, nós fomos os primeiros fisioterapeutas, não só aqui no Brasil, mas no exterior, a publicar um artigo científico sobre zumbido somatosensorial. Então, nós somos os pioneiros em relação a isso tudo. Isso a gente carrega com o maior carinho, né? Porque a gente começou essa história toda, né? Como fisioterapeutas. Então, o fisioterapeuta, ele vai trabalhar com o zumbido somatossensorial. Esse zumbido somatossensorial é aquele que tem relação com a via somática, que tem o quê? A musculatura e a articulação. Lembrando que a via somatossensorial, ela também capta o quê? Temperatura, propriocepção, ela está relacionada com a dor. Então, tudo isso está envolvido nesse tipo de zumbido, né? O zumbido é um sintoma, não é uma doença. E por ele ser sintoma, ele fala muitas coisas aí por trás. Porque ele, por ser sintoma, ele tem inúmeros fatores de risco e causas relacionadas a ele. Então, ele é multifatorial, tá? A prevalência dele é alta, em torno de 15% da população mundial apresenta zumbido. Aqui em São Paulo foi feito um estudo que a doutora Giane Oiticica, que é minha chefe aqui no HC, onde 22% da população em São Paulo apresenta zumbido. E não é só um sintoma que acomete pessoas mais velhas, no caso os idosos, né? A gente sabe, Vitor, que crianças e adolescentes também apresentam a queixa de zumbido. E é muito mais frequente, porque eu lembro que quando eu comecei a atuar com zumbido há uns 18 anos, eu lembro que a maioria dos pacientes que eu atendi era de 40 anos para cima. Hoje, eu atendo pacientes com zumbido com 14, 16 anos, 20 anos. Então, eu noto que cada vez mais a prevalência em jovens aumentou. E por que isso? Você lembra, Vitor, quando você era pequeno, os brinquedos que você usava para brincar não era uma coisa mais de madeira, sem barulho, sem som alto? Hoje em dia você vê, né? O que a gente tem de som, de iluminação.
A gente vai para essas festas, né, que tem buffet infantil, é uma barulheira sem fim. Então, o mundo está mais barulhento. Exatamente. A gente não para perceber. Engraçado, né? Quando você começa a falar, você fala, puxa, é mesmo. Puxa, é mesmo. Nossa, é verdade. Tudo a ver. Continue. Exatamente. A segunda questão. Tem a questão que envolve também a parte emocional. A gente tem um nível de estresse, de ansiedade em adolescentes. Com certeza. Muito maior. Ansiedade e estresse tem relação com, de repente, com a gênese do zumbido? Tem. E ansiedade e estresse pode gerar um bruxismo. Pode gerar uma tensão cervical e dor cervical também relacionada. Isso também pode gerar zumbido. E também, por exemplo, a qualidade alimentar. Hoje a gente vê, né, os alimentos muito mais industrializados. Né? Crianças, ao invés de comer fruta, preferem um biscoito, uma bolacha, dependendo de onde a pessoa é verdade, gosta, verdade. Biscoito. Não é? Então, come mais doce. Outra coisa, com a quantidade de atividades que essas crianças e adolescentes fazem, eles ficam mais tempo em jejum. E o jejum também é motivo para gerar um zumbido. Então, é mais criança e mais adolescente para isso tudo, tá? Para poder dar mais prevalência nisso tudo, né? Então, o zumbido somatosensorial é esse que tem relação com dor, com disfunções articulares, e o fisioterapeuta e o dentista devem entrar nessa equipe para trabalhar o tratamento nesses pacientes. E a gente não deve esquecer que o otorrinolaringologista, ele é o regente dessa orquestra, tá? Então, se um paciente chegar até você ou até a mim e não passou por nenhum médico, no caso o otorrino, que é o mais indicado, ele deve ser indicado, mesmo que ele tenha um zumbido somatosensorial. E por que isso? Porque a gente sabe que de 90% a 96% dos pacientes que têm zumbido, eles vão ter perda auditiva. Perda auditiva. E quem trabalha com a perda auditiva é o médico otorrinolaringologista. Por isso que ele é o mais indicado e ele tem que ser indicado sim, tá? Então, todo paciente deve passar e deve fazer audiometria. Deve. Não existe paciente com zumbido que não vai fazer audiometria. Tem que ser encaminhado para fazer uma audiometria convencional, né? Que a gente chama. Que é e me diz uma coisa, né? Inclusive temos fonoaudiólogos assistindo a nossa apresentação, a sua apresentação, e a gente fica muito feliz de saber que temos a especialidade da fonoaudiologia que nos ajuda muito também, não podemos esquecer isso. Aproveitando já para entrar no âmago da questão, assim como você, há uns 20 e poucos anos atrás, depois de já ter sido especialista, eu 25 anos, mais ou menos, 28 anos, eu comecei a estudar oclusão e tal, e daí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou começar a estudar disfunção da ATM. E comecei a estudar porque começava a ver nos cursos que eu ministrava, pacientes que começavam a apresentar esse tipo de situação. Naquela época, uns 25 anos atrás, não tínhamos tantos pacientes relatando zumbido, quanto começou a aparecer de uns 10 anos para cá uma prevalência bastante grande. Daí, evidentemente, agora entrando mesmo no âmago da questão, muitos pacientes que chegam para nós e com todos os sinais e sintomas de disfunção, chegam para a gente e falam assim, olha, tenho isso, zumbido, isso. Ok. Ele vai respondendo a um questionário que a gente vai fazendo. Muito bem. Como se explica o fato de, no final do tratamento, a gente ter uma prevalência de sucesso em alguns casos, outros não. A gente não pode, evidentemente, falar que a gente encontra sucesso em todos os casos, que nós estaríamos
mentindo clinicamente de uma forma vexatória. Mas, em muitos casos, evidentemente, aqueles casos cujo o problema, eu diria, articular é bastante intenso, principalmente pacientes que têm deslocamento de disco para a região anterior, com ou sem redução, apresentam esse tipo de situação. Então, eu pergunto para você, de que maneira, mecanicamente, a articulação ela é influenciada pela atuação da fisioterapia na remissão de casos que têm resistência ou de casos de insucesso no zumbido. Entendendo só que muitos pacientes, às vezes, ouvem falar e falam assim, olha, eu já passei por vários otorrinos, muitos otorrinos, e eu cheguei aqui para você porque eu ouvi dizer que você trata, então a odontologia nessa especialidade trata zumbido. E daí eu pergunto assim para ele, olha, é o seguinte, você tem dores de cabeça, dor disso, faço perguntas de DTM. Ele fala, não, doutor, eu não tenho nada disso, só tenho o zumbido. Aí eu falo, ó, infelizmente, nós vamos ter que interromper essa consulta, você vai passar, pegar o seu dinheiro lá na secretária, pela consulta, e olha, infelizmente, não vai ser eu que vou. Eu não me atrevo, eu não sei se eu estou sendo, como é que eu posso dizer, todo melindroso em relação a pacientes que não chegam com nenhum sintoma de disfunção e tem só zumbido. Eu não me atrevo a pôr a mão, entendeu? Eu falo justamente dessa maneira, abrindo bem o jogo. Eu não me atrevo a pôr a mão e falo, olha, você vai ter que procurar a área médica, a área da fisioterapia, enfim. Então, voltando novamente à pergunta. A mecânica que a fisioterapia faz para conseguir os resultados que estão reticentes com a gente lá na odontologia. Né? Então, o que que acontece? Então, o fisioterapeuta ele vai trabalhar a parte funcional desse paciente, né? Visando essa parte, a reestruturação, reequilíbrio muscular, né? E dependendo de cada avaliação que a gente vê, a gente vai orientar ou fazer a terapia manual conforme essa avaliação. Então, a gente tem como fazer essa decoaptação, a gente pode fazer, por exemplo, desativação de pontos gatilho, através de agulhamento seco, ou através de técnica de Jones ou miofascioterapia, né? A gente pode propor alongamentos, trabalhos de isometria, e o que os estudos mais mostram, quando a gente associa, né? Quando tem uma associação verdadeira da DTM e zumbido, o que mais realmente tem mais resultado é quando se tem um combo. Então, o paciente às vezes tem um bruxismo associado. Então, ele usa o dispositivo interoclusal mais a terapia manual, exercícios para ele fazer em casa e mais a educação, a parte de orientação com relação a isso tudo. Então, quando eu pego os principais ensaios clínicos randomizados para tratamento, esses são os que apresentam maior resultado, melhores resultados, né? E a gente não pode esquecer que, às vezes, as duas condições estão juntas, só que, às vezes, uma não está influenciando na outra, né? A gente tem que ter muita perspicácia para observar que, às vezes, uma pode estar lá e está influenciando sim, e às vezes está lá e não está afetando absolutamente nada. E aí são outras questões, como uma perda de audição, uma alimentação errada, ou uma alteração hormonal, ou uma alteração cardiovascular que esteja influenciando nesse zumbido, e não a questão somática. E agora, o fato de nós encontrarmos pacientes que, por exemplo, têm disfunção temporomandibular e têm o zumbido, você acredita que a proximidade das duas estruturas, logisticamente falando, é uma etiologia boa de se avaliar? Então, o que que acontece? Quando a gente vai pegar na literatura científica, com uma boa literatura científica, a gente vê o quê? Hipóteses. Nada foi batido o martelo.
Nada. Existem hipóteses. A primeira é a relação embrionária da orelha média com essa região aqui da musculatura mastigatória, por exemplo, né? Lembrando que na orelha média a gente tem o músculo tensor do tímpano e nós temos o estapédio, por exemplo, né? Existe também uma conexão dos pares cranianos, principalmente do nervo trigêmeo e do nervo facial, entre a orelha média e essa região aqui orofacial, por exemplo. A gente também tem na literatura citando a relação de ligamento com o esfenomandibular, que tocaria lá naquela regiãozinha lá da membrana timpânica, por exemplo, do tensor do tímpano, né? Que tá tudo muito próximo. Então, seria o tensor do tímpano, mais o ligamento do esfenomandibular. Outro também, o tensor do véu palatino, o elevador do véu palatino, que influenciaria na tuba auditiva, levando o paciente a ter plenitude auricular, que é aquela sensação de ouvido tampado, fechado. É como se como se o pterigoídeo medial estivesse pressionando a tuba auditiva, impedindo dela abrir no momento de alguma deglutição, seria isso? Também tem essa relação. E aí influenciaria nesse tensor do véu palatino, que iria trazer essa conexão aí, essa sensação de ouvido tampado, por exemplo, né? Isso sim. Outra questão também... eles falam muito na década de 30, né? O Kosten, né? Teve a síndrome do Kosten, que eles relatam que através do mau posicionamento do côndilo poderia comprimir estruturas da orelha, mas a gente lembrando que a orelha não é só isso aqui, né? É a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então, ele iria comprimir essas estruturas, fazendo com que pegasse um pouco de vasos, nervos, ligamentos, musculatura, tudo isso prejudicando. Mas, o que está na crista da onda hoje é a relação neuroanatômica. O que seria isso? Digamos aqui, olha, vou fazer uma analogia. Digamos que aqui é a linha vermelha de metrô. Certo. A linha da Sé, vermelha. Certo. E aqui a linha azul. Vai chegar um momento que essas duas linhas elas vão se comunicar, não vai? Você vai fazer uma baldeação? Essa baldeação existe entre a via somatosensorial e a via auditiva. Como isso acontece? Através de dor, tensão, a pressão, o toque, por exemplo, vai enviar mensagem para onde? Para o gânglio trigeminal e o gânglio da raiz dorsal. Quem vai captar essa mensagem? O núcleo trigeminal e o núcleo cuneiforme. O núcleo cuneiforme vai pegar da cervical. E o núcleo trigeminal dessa região. E aí, quando chega esse núcleo, ele tem mais ou menos a mesma posição, que é onde faz a baldeação com o núcleo coclear da via auditiva. O que acontece? Dor. Digamos aqui, o paciente tem dor aqui, dor facial. Dor. Então, esse núcleo trigeminal, ele vai passar essa informação para o núcleo coclear, onde ele apresenta células conhecidas como células fusiformes. E ela é uma célula, digamos assim, total flex, que nem um carro que pega álcool e pega gasolina. Então, essa célula fusiforme que fica no núcleo coclear, ele vai pegar a informação da via somática e da via auditiva. E aí ele vai enviar, vai passar por vários caminhos, como colículo inferior, vários caminhos até chegar no córtex e ser interpretado como zumbido. E ser interpretado como zumbido. Exatamente. Por quê? Nada mais é. O que é o zumbido? É qualquer som que você perceba sem existir um estímulo sonoro externo. E se você tem zumbido, Vitor, isso quer dizer que o seu cérebro ele está hiperativado.
Ele está hiperexcitado. E por que que ele transforma em zumbido? Porque via auditiva trabalha com som. Então, ele vai interpretar como um som agitado, barulhento e 24 horas. Só que nesse estudo de neuroanatomia, o que que acontece? A gente vê que existe uma relação down-top e top-down. Você sabia que um tempo atrás, os únicos pacientes que me encaminhavam eram os pacientes com audiometria normal e que tivesse queixa de dor. Depois eu vou te dar umas dicas aí bem bacanas. Era isso que me encaminhava. Depois desses novos estudos de neuroanatomia, eu comecei a receber também pacientes com perda de audição para tratar a via somática. Como isso acontece? Porque nesses estudos eles viram que quando você tem uma perda auditiva, que aquelas célulazinhas que estão lá na cóclea morrem e você fica com a perda de audição. Essas mesmas células que estão lá no núcleo coclear, Sim. essa que eu falei que Sim. é Totoflex, que pega álcool e gasolina, elas ficam hiperativadas também. E elas ficando hiperativadas, o que que vai acontecer? A via somática vai ficar excitadíssima. E aí, a gente vê na prática clínica que quando o paciente tem uma perda auditiva do lado direito e você vai palpar a musculatura do lado direito, tá mais tensa do que a do lado esquerdo. É verdade. Então, você vê que a influência é down, top, top, down. Tá? Isso daí. Então, o que que acontece? Isso não quer dizer, por exemplo, que às vezes o zumbido pode não ser curado, mas às vezes trabalhando essa musculatura aqui, quando a principal causa é perda. E aí o fisioterapeuta trabalha a musculatura, esse zumbido ele pode baixar, porque é menos uma via que está sendo excitada. Entendi. Entendeu? Pode falar. Como que a gente poderia entender o fato de, por exemplo, num tratamento, desculpe eu levar um pouco para o meu lado, entendendo o seu também. O paciente está passando por um tratamento de disfunção e totalmente aconselhado em relação a tudo sobre o ponto de vista biosocial. O paciente ele começa a melhorar de todos os sintomas e muitos pacientes falam, olha, estou melhorando também do zumbido. Você atribui o fato de o disco que estava anteriorizado se reposicionar e, como você falou, não existe essa relação direta com o conduto auditivo, ou é o fato da condição neuromuscular estar melhorando de uma maneira... Eu acho que existem as duas coisas. Porque, assim, como eu falei, essa questão mais mecânica, são hipóteses. Então, eu não posso chegar e dizer, ó, Vitor, é isso aqui, é esse ligamento, é o disco. Não, porque cada estudo fala uma coisa, olha, isso pode levar, isso também pode levar. Então, são hipóteses. E essa é uma das hipóteses, sim. Mas, sabe o que a gente percebe, o que a gente vê nos estudos? Que a relação maior é quando tem dor. Uma amiga minha, dentista, que fez acho que foi o pós-doc dela, lá no grupo de dor orofacial com o Dr. Siqueira, ela se chama Sinara Campares. E aí, o que é que ela fez? Ela pegou dois grupos. Um grupo com bruxismo e dor, um grupo com bruxismo sem dor. E o grupo com bruxismo e dor era o que tinha prevalência de zumbido. Então, gente, vocês que são os dentistas, fisioterapeutas, prestem bem atenção. O que vai ser levado em consideração é quando o paciente apresenta queixa de dor. Porque essa parte neuroanatômica, ela prevalece um pouco.
Mas existe caso, por exemplo, de paciente que procura só o otorrino e ele observa que o paciente não tem DTM, mas ele tem perda auditiva, talvez, e por isso que ele pode ter um zumbido sem ter DTM. Sim, e o zumbido, ele pode estar presente em pacientes com audiometria normal. Pode estar presente? Sim, é o que eu mais atendia. Eram pacientes com audiometria normal. Olha só, o paciente que tem um zumbido somatosensorial puro, ele é... Tá. Vamos falar em DTM, vai, o puro. Jovem, mulher e tem audiometria normal. É verdade. Não tem a perda. Porque o que é que vai levar o zumbido é aquela conexão do núcleo trigeminal com o núcleo coclear dorsal. E não entendi. Você entendeu, Vitor? Então, isso é muito importante. Então, quando o otorrino encaminha para o dentista, é porque na história ele colheu que esse paciente ele faz um bruxismo, que esse paciente tem dor, que ele palpou, ele viu que estava muito dolorido, que ele se queixa realmente de condições de uma DTM, ele encaminha. Mas a audiometria normal é aquele zumbido mais típico somatosensorial. Só que aí, o que é que pode existir? O zumbido somatosensorial influenciando, mais a perda de audição, mais um paciente que abusa de cafeína, mais um paciente que está com a tireoide desregulada. Também hormônios sexuais masculinos e femininos. Aterosclerose. Olha, é o que eu falo. A orelha interna é um sensor fino do nosso corpo. Se você tiver sensibilidade a glúten, você pode ter zumbido. Intolerância à lactose, como aconteceu com o meu paciente, parou de tomar leite, o zumbido parou. Tem casos como fatores de risco que pioram o zumbido, queixas na região de estômago, refluxo, etc. A parte de infecção, por exemplo, pacientes que têm histórico de meningite, né, tem uma sífilis, tem HIV, também zumbido. Então, tudo, eu brinco dizendo que a única coisa que não provoca zumbido é o infravalvo. Tudo a ver, tudo a ver. Cara, por que até na hora de você pegar um caranguejo e ficar quebrando para comer aquele ossinho, o barulho que está fazendo ali com aquele martelinho que tem lá, você quebra, de tanto ouvir o barulho. Brincadeira. Entendeu? Então, assim, o que você tem que raciocinar? Alterou a homeostase do corpo, pode dar zumbido. E por que essa cóclea, por que essa via auditiva, essa orelha interna, certo, que é o labirinto, sim, né? A gente tem o labirinto, e aí no labirinto a gente tem a cóclea, que é aquele caracolzinho, né? Ele é um órgão extremamente frágil. Ele sente absolutamente tudo. Paciente diabético, é muito comum ter zumbido. Então, e por que ele é um órgão frágil, a cóclea, por exemplo? Porque ele não estoca energia. Ele é um órgão que trabalha 24 horas. Não para. Imagine uma Ferrari que roda o dia inteiro e aí ele não estoca energia. Como os outros órgãos do nosso corpo. Ele precisa de uma quantidade de deliveries constantes. Por isso que ficar em jejum é ruim, pode dar zumbido. Porque a bioquímica da cóclea vai alterar. Vamos imaginar que uma pessoa entrava,
numa boate. Entrava. E quando você sai, você fica com aquele barulho, como se fosse uma espécie de um zumbido. Como que você explica isso? Isso. Então, o que é que acontece? Você excita demais Então, o que é que acontece? Isso é algo comum. Muita gente percebe esse zumbido pós-balada. E isso demonstra que a sua via auditiva ela é muito sensível. E aí, você teria um pouco mais de chance de ter lá na frente uma perda de audição mais rápida do que aquele seu amigo que está com você, do seu lado, bebendo água. E você sai com zumbido e ele não sai com zumbido. Aí você fala, minha via auditiva é mais sensível, eu tenho que cuidar mais, eu tenho que evitar exposição a som alto. Nossa, tudo a ver, tudo a ver. Tudo entendeu, Vitor? Então, não é todo paciente que vai ter zumbido e vai ter perda de audição. Não. Agora tem um pulo do gato aí, pra gente que é especialista. Existe um outro exame que se chama audiometria de altas frequências. Olha só, a audiometria convencional feita pelo fonoaudiólogo vai até 8.000 Hz. Às vezes, essa audiometria você olha e fala, nossa, tá normal a audiometria, que bom. Vamos procurar outras causas aí para esse zumbido. Vamos ver se é disfunção temporomandibular, vamos ver se é alguma coisa hormonal, enfim. O otorrino vai investigando. Aí, uma das possibilidades que encontraram é ir atrás da perda de audição só na alta frequência. Acima de 8.000 e até uma audiometria que vai até 20.000. E muitas vezes esse paciente ele vai ter a perda auditiva em e que não é observado em outras frequências mais baixas. Exatamente. Nesse até 8.000, mas acima não tá. Isso, por isso que às vezes o paciente vem para mim ou tá conversando e fala, olha, já me reviraram, já fiz exame de sangue. Outra coisa também, colesterol e triglicérides alterado. Pode dar zumbido? Pode, por quê? A gente só tem uma mísera artéria que vai na orelha interna. Então, você imagina o que não vai fazer? alterado, triglicérides, o que não vai fazer com esse fluxo? Podendo também gerar zumbido. Então, às vezes a pessoa fala, olha, eu já fiz de tudo e não encontrei nada. Aí você pergunta, você já fez audiometria de altas frequências? Para saber se você não tem perda lá em cima, em altas frequências? E aí a pessoa faz e dá perda em altas frequências. Jamais imaginaria alguma coisa assim. Deixa eu só aproveitar para falar para o pessoal que está me perguntando. Essa live vai ficar gravada sim. Eu vou até pedir a gentileza da Karina em relação ao seguinte. Eu gostaria de convidar você para continuar mais um pouquinho. Nós podemos fazer isso? Ótimo. Sim, claro. Eu vou passar um monte de informação. Ótimo. Então, nós estamos a 3 minutos de eu receber uma informação através de um cronômetro. Mas eu vou então já aproveitar e convidar as 150 pessoas que estão nos assistindo, largar tudo, fecha o quarto, não escuta barulho nenhum, só escuta o barulho da Karina falando, dispensa as pessoas e volte para assistir a Karina daqui a 2 minutos, porque eu já recebi aqui a mensagem de que vou encerrar. Então, pessoal, voltando novamente com a Karina daqui a pouquinho. Por favor, quero ver quem será o primeiro a entrar. Eu ouvi tudo, hein? Tava eu sei, tudo. Eu sei. Você não precisa nem fazer audiometria. Eu sei que você não tem zumbido. Eu tenho certeza que você não tem zumbido. Pois é. Você até me alertou uma coisa que eu vou contar.
Eu já tive zumbido. E eu não tenho mais. Ah, você foi lá na etiologia do problema. Fala, Opa! Ferrão. Com certeza. E uma coisa assim, Vitor, que é muito, é algo que eu teclo muito na minha página aqui do Instagram, que é o seguinte: todos os pacientes, todos, não tem exceção, eu não estou mentindo, eu não estou exagerando. Todos os pacientes que já passaram por outros profissionais, antes, por exemplo, de vir a mim, todos me falavam, Karina, eu já ouvi que zumbido não tem cura, eu já ouvi que zumbido não se trata, e a única forma é se acostumar. Todos. Então, isso é uma coisa muito séria. Isso é muito sério. É o que eu chamo de profissionais nocebentos. Profissionais? Nocebentos. Que produz um nocebo. Esse paciente, só de ouvir isso, ele vai aumentar o zumbido. Por quê? Porque o sistema límbico, ele age como uma alça inibitória na percepção do zumbido. Esse zumbido, ele entra no córtex auditivo porque o sistema límbico deixa. E quando o profissional fala para ele, olha, não tem o que fazer, esse sistema límbico dele vai ficar hipervigilante e esse zumbido vai ficar lá no córtex auditivo apitando. Au. Eu vou te dar um exemplo muito interessante. Para que todo mundo, 125 pessoas que estão aqui me vendo, jamais falem essas frases para esses pacientes. Isso é muito sério. Se vocês não conseguem tratar, encaminhem, mas cuida desse paciente. Pediram para você repetir a frase. As frases são várias que eles ouvem. Olha, zumbido não tem cura. Não tem tratamento para zumbido. Não, tem uma pérola que eles falam. Você não vai morrer disso, mas vai morrer com isso. Uau! Uau! Você vai ter que se acostumar com o zumbido. Todos os pacientes que têm zumbido já ouviram isso. E eu quero pedir encarecidamente, olha aí a pessoa falando, pode se acostumar com ele. Então, todos falam. Todos. Então, pelo menos essas pessoas que estão aqui nessa live, não falem isso para os seus pacientes. Nunca. Se às vezes vocês acham que poderia ajudar mais e não conseguem, encaminhe o paciente. Eu vou te dar um exemplo que é muito bacana. Vitor, imagine que você está numa cozinha, trancado. Você não pode sair da cozinha. E você começa a sentir um cheiro de gás. O gás de cozinha representa o que para você? Você está sentindo cheiro de gás. Perigo. Representa o que mais? Medo. Algo de ruim vai acontecer. Exato. E aí você começa a arrumar aquilo tudo e você... Nossa, eu não consigo resolver isso aqui. Aí você liga para o técnico para ele vir arrumar esse cheiro de gás. Eu te faço uma pergunta. Até o momento desse rapaz, desse técnico chegar e arrumar esse escape de gás, você vai esquecer do cheiro ou você vai ficar sentindo aquele cheiro? O tempo todo. Não vai? Exatamente. O tempo todo. Ele representa perigo? Perigo. Sabe o que é para o paciente com zumbido? A primeira coisa que ele acha? Que é uma coisa grave. Que é perigoso. Que ele vai acabar com o zumbido vai acabar com a vida dele. Então, se ele faz uma associação com algo perigoso, ruim,
e que não vai trazer algo de bom para ele, ele vai Aí é que ficar piora. hipervigilante e não vai tirar o zumbido da cabeça, o zumbido não desaparece nunca. Agora, quando você pega, você vai para um casamento, você pega aquele perfume que tem aquele fixador, um Bulgari, pega um Bulgari, aquele que gruda que nem chiclete. Certo. Você põe o perfume, você vai pra festa. Você fica sentindo a noite toda o perfume? Não. Não. Por quê? Porque você está distraído. E porque o perfume não representa? Perigo. O perfume é algo neutro. Ele não tem conotação negativa. Só que o perfume tá lá. E se algum colega seu for te abraçar, ele vai dizer, nossa, que perfume bom. Ou não. Exatamente. O perfume tá lá, mas você esquece. E por que que o cérebro não parou de pensar no cheiro de gás e esqueceu o perfume? Porque o perfume é algo neutro. Então, por isso que orientar, aconselhar e tirar os medos desse paciente com zumbido vai desarmar essa hipervigilância e esse zumbido vai diminuir muito. Independente da causa. Uau! Por isso, Vitor, que você como dentista, tá lá, você conseguiu diminuir 20% desse zumbido. Dependendo do que você fala e do que você orienta para esse paciente, você vai conseguir mais 20. Você como dentista. É que nem dor crônica. É o que você fala, são as crenças negativas que esse paciente carrega em relação a esse sintoma. Sugestionando o paciente, diria isso. Não, orientando corretamente. Orientando corretamente. Esses pacientes, às vezes, eles acreditam que tem algo grave. Uma das perguntas que eu faço na minha anamnese é: qual o seu medo em relação ao zumbido? E aí é onde eu pego o paciente. E aí ele me fala sobre o medo dele e eu faço, ó, eu ressignifico esse medo dele. E aí o zumbido dele, ó, uau! Vai para baixo. Por isso que esse paciente que eu falei, que é esse meu colega médico, ele me falou isso. Ele falou, como você só conversando e me avaliando, eu tô saindo sem zumbido. Porque ele disse para mim depois, ele disse, eu cheguei aqui com medo e agora eu tô sem medo. Isso independe do profissional que vai atender, seja físio, seja dentista, seja fono, seja otorrino. Eu vou ensinando o que falar e o que não falar. Inclusive alguém escreveu aqui, meu medo é nunca acabar esse zumbido. Quer dizer, já existe um medo dentro do próprio paciente e ele já oferecendo uma certa resistência a qualquer melhora. A não ser que alguém chegue até ele e diga para ele, olha, isso não é assim. Alguma coisa assim. Exatamente. Agora, quando, assim como na dor crônica, quando a gente não consegue desarmar esse paciente, essa crença, a gente aciona o profissional da saúde mental. O que é que a literatura fala em relação com a melhor técnica para tratamento de zumbido nesse âmbito da saúde mental? TCC. Terapia cognitiva comportamental. Olha, você liga para a pessoa e fala, olha, eu já conversei, mas assim, a pessoa ela tá totalmente focada, hipervigilante. Eu não consegui desarmar esse paciente. Aí eu encaminho. Deixa eu fazer uma pergunta que eu achei muito interessante e que a gente, na ânsia de tratar os nossos pacientes, que a gente consegue saber que eles são muito psicossomáticos, os pacientes de disfunção, alguns pacientes chegam com a sua condição emocional realmente bastante abalada e
e às vezes alguns detalhezinhos que faltam no paciente em relação, por exemplo, a um apertamento que ele faz, um bruxismo em vigília, e a gente observa que a condição do emocional ele ainda está presente, por mais que você tenha aconselhado e tudo mais. E daí você fala para ele assim, olha, eu preciso que você faça um tratamento com um psicoterapeuta, eu preciso que você faça um tratamento com um psicólogo, etc. Então, às vezes, alguns já chegam para você dizendo, olha, doutor, eu já fiz psicoterapia, já fiz terapia há mais de 3, 4 anos direto, e ainda essa condição ainda é persistente. Daí me veio, inclusive, antes agora da pandemia, me veio uma ideia de trazer um hipnólogo para trabalhar na minha clínica também. Aqui em Campo Grande, não em São Paulo. Em São Paulo ainda nós estamos, eu estou na iminência de fazer o convite também para um hipnólogo. Agora vai a pergunta. Você acredita que a hipnose pode trazer algum resultado para o zumbido? Não responda. Depois dos nossos comerciais. Não, pode responder. Olha, como eu sou uma profissional da prática baseada em evidência, certo. Eu jamais vou falar aquilo que eu acredito. Eu só propago o que a ciência fala. E o que a ciência fala é que a hipnose é indicada para zumbido. Uau! Podemos encerrar. Podemos encerrar já. Eu já vou encerrar aqui. E sabe o que mais? Hipnose é indicado sim. E mindfulness. Atenção plena, mindfulness. Que é bastante usado para agora, para quem tem bruxismo, para quem tem dor crônica. Então, acabou de sair uma revisão sistemática mostrando que o mindfulness é indicado sim para quem tem zumbido. E por quê? Porque o mindfulness, ele tem uma base na TCC. Ele é baseado na terapia cognitiva comportamental, por isso que funciona para zumbido. Eu tenho uma paciente que ela praticamente ficou sem perceber o zumbido durante a manhã inteira, só fazendo mindfulness. Sabe Uau. por quê? Por que que funciona? Porque o mindfulness, ele trabalha com não julgamento. O mindfulness, cada áudio que você ouve, ele pede, não julgue. E esse paciente, ele aprende a não julgar o zumbido dele. Dizer que ele é chato, dizer que é um zumbido que incomoda. Não. O mindfulness, ele ensina a esse paciente, olha, receba esse zumbido, mas não julgue ele. Ele melhora. Au. Tudo baseado em ciência aqui, o que eu tô falando. Tudo. Tudo com ensaio clínico randomizado. A literatura Cochrane, o que ela mais indica, no caso para zumbido, seria a TCC. Você tem algum link que possa enviar para eu disponibilizar para essas pessoas que estão nos ouvindo também? Algum link de algum trabalho? Sim. De estudo, sim. Beleza, então vocês vão receber. Bom, eu vou colocar no... O pessoal está me perguntando, inclusive aplicações de ozônio. Bom, enfim, eu vou colocar no meu Telegram. Então, logo ela me envia e eu reencaminho para lá. Pode continuar. Aqui estão vindo algumas perguntas. Você desculpe eu ficar te interrompendo de vez em quando. Imagina. Então, hipnose, mindfulness, TCC, tudo isso ajuda muito. Agora, com relação, por exemplo, o que a gente pode ver mais em relação a zumbido que pode ter influência de uma DTM? Certo. Zumbidos intermitentes, que a pessoa percebe um horário e outro horário ele some. Zumbidos que flutuam. Como
O paciente fala, depois que eu como, o meu zumbido aumenta. Ah, De manhã cedo, quando eu acordo, acordo, meu o meu zumbido é zumbido está muito alto. pior. Ele está mais alto. Por quê? Porque entra essa via aqui, somática, levando a esse aumento do zumbido. E tem também os testes que a gente faz. Tem os testes de movimentação ativa da mandíbula, por exemplo, em várias posições, protrusão, lateralização, apertamento, abrir a boca e perguntar se esse paciente percebe que esse zumbido modula, ou se ele aumenta ou se diminui. Certo, E a gente fazendo uma contra-resistência certo. e perguntando se modula. Aí vem Se uma ele pergunta. responder positivo, Aí você vai perguntar, esse zumbido aumenta ou diminui? Porque na pesquisa que eu publiquei, nós vimos que os pacientes que tinham bons prognósticos eram aqueles que diminuía o zumbido quando fazia algum movimento. Então, diminuir a intensidade do zumbido é melhor do que aumentar. Só que 90% aumenta. Mas ok, mesmo assim a gente vai ter resultado. Você acredita que pacientes que já relatam zumbido de longa data são os piores prognósticos do que aqueles que têm um zumbido mais recente? Olha, eu acho que para tudo, na medicina, na área de saúde, tudo que é recente é Tem mais um fácil. prognóstico, sem dúvida. Porque a gente tem menos mudanças neuroplásticas no cérebro. Agora, isso quer dizer que a pessoa nunca vai melhorar ou curar? Não. Acabou de ser aceito para publicação um artigo onde vão ser colocados 63 pacientes que tinham se curado de zumbido. E dentre esses pacientes, uma senhora de 40 anos de zumbido, o zumbido dela desapareceu. Uau! 40 anos de zumbido. E ela não tem mais zumbido. E nesse estudo, sabe qual foi o mais bacana? É que dentre os tratamentos que trouxe a cura do zumbido desses pacientes, foi o trabalho do fisioterapeuta e do dentista, especialista em ATM. Então, pacientes que falaram, olha, o meu zumbido desapareceu depois que eu comecei a tratar com um dentista especialista em ATM ou quando eu tratei com fisioterapeuta. Esse foi um grupo de pacientes que falaram que esse tipo de tratamento tem um bom prognóstico. A gente sempre soube, né? Que zumbido somatosensorial tem bom prognóstico para melhora. Uau, nossa, essa é para derrubar. É. Que beleza, que beleza. Então, o que mais que a gente tem que prestar atenção? Se esse paciente só modula, mas ele não tem dor, eu não vejo tão bom resultado como aquele que tem dor. Então, o pulo do gato está em trabalhar a dor desse paciente. Desativar ponto gatilho. Ou seja, trabalhar odontologia e fisioterapia juntos. Sempre é o que os estudos falam. O combo principal é a atuação do dentista com o fisioterapeuta, é o melhor resultado que tem. Mas mesmo assim você fala que tem que visitar o otorrino, que o otorrino que é o comandante dessa história. Por causa da perda de audição, para investigar e para saber se tem outras causas influenciando, porque lembra que um paciente só, ele pode ter 3, 4 fatores de risco que está lá colocando mais lenha na fogueira. Se esse paciente tiver uma glicemia descompensada,
O otorrino vai pedir o exame de sangue, vai ver que a glicemia dele está descompensada e vai ajudar esse paciente a compensar. Uhum. E a gente aqui, se tiver alguma coisa de DTM, a gente trabalha. Uhum. Tem um estudo recente que mostrou que dor e sensibilidade na articulação temporomandibular é um forte preditor para ter zumbido lá na frente do que quando comparado com dor e sensibilidade muscular. Uau! Quando esse paciente é acompanhado, tem vários estudos longitudinais que acompanham Então, por 3, 5 anos, e aí eles viram que aqueles que tinham dor articular lá atrás desenvolveram o zumbido lá na frente. então a gente poderia até dizer que tratar DTM hoje é um método até preventivo para não ter zumbido lá na frente. Sim, principalmente com... Sim, porque sabe o que é que mostra? Os estudos mostram que entre 1,8 até 8 vezes aumenta a chance da pessoa ter zumbido quando ela tem uma DTM. 8 vezes aumenta a chance da pessoa ter zumbido quando ela tem uma DTM. Vou fazer agora outra Com pergunta. Segura. relação, por exemplo, à prevalência, professor, 2 estudos. Um do Manfredini, Sim. mostra 30% dos pacientes que têm zumbido, tem DTM, vai ter zumbido. E um outro estudo que foi feito em 2003 mostra que 60% dos pacientes que têm DTM apresentam queixa de zumbido. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Nessa minha jornada aí de especialista em função da ATM, eu tenho encontrado... Eu vou tirar um pouquinho os comentários para as pessoas poderem te ver um pouco melhor sem esses comentários. Pode ser? E depois as perguntas que voltarem, depois no final a gente faz essa pergunta. Ao longo dessa jornada, eu tive a oportunidade em vários lugares, isso já há alguns anos atrás, de dar palestras para médicos, otorrinos e neurologistas. Às vezes uma Unimed da vida, às vezes uma associação médica convidou, enfim. Eu já tive várias oportunidades de dar palestras para a área médica, para poder dizer como que nós, na odontologia, conseguimos, de repente, tratar uma cefaleia tensional, enfim, todos os sintomas que até dor de fundo de olho, de repente. O detalhe é o seguinte, a minha pergunta, sabendo-se que o zumbido também é o calcanhar de Aquiles dos otorrinos. Sim. Por que não acontece o Open Your Minds? Por que eles não abrem definitivamente para uma conversa direta com os dentistas que atendem as disfunções da ATM? Principalmente baseado naquilo que você acabou de falar. Então, quer dizer, mas essa minoria que eu dei palestra não representa um grão de areia no universo da praia de especialistas em otorrinolaringologistas. Olha, eu vou falar uma coisa. Ninguém acorda um belo dia e fala assim, eu vou estudar zumbido. Ninguém. No meu caso, foi o que aconteceu. O zumbido me pescou. Certo. Isso acontece com todos. Tem que ter um acontecimento para que você comece a entrar nessa linha de zumbido. Aí vem o segundo ponto. Eu brinco que o zumbido ele é um sintoma que sofre bullying. Porque ninguém quer saber dele. Ninguém quer saber de zumbido, porque é aquele sintoma que você tem que ter aquela paciência
e você tem que conversar com o paciente, e você tem que estudar muito, porque é algo meio obscuro ainda. Você tem que se aprofundar muito. E eles falam, esse negócio eu vou tentar tratar, mas de repente esse paciente nem vai melhorar e nem vai se curar. Eles não se interessam por zumbido. Você conta nos dedos os profissionais otorrinos no Brasil que são excelentes em tratar zumbido. Você conta Uau. nos dedos. Eles indicam aquela raiz, como é que chama? Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Ó, eu vou até falar um negócio engraçado. Fala. Quando o paciente chega no meu consultório e fala assim, doutor, eu passei por tal profissional e me deu ginkgo biloba. Eu já sei que ele não é especialista. Um bom especialista em zumbido, ele não costuma prescrever ginkgo biloba. Olha só. Olha só. E por que chegaram nessa raiz? Não tinham nada, não tinha raiz de mandioca para indicar? Porque ele trabalha com o aumento e a melhora da vascularização. Tem indicação para determinados pacientes? Tem. Eu vejo isso nos congressos e eu vejo isso nos grupos de zumbido que eu participo, quando o médico ele prescreve a ginkgo biloba. E qual é a taxa? Oi? Qual é a taxa de sucesso? De sucesso com ginkgo biloba? Olha, tem um estudo de um colega meu que eu acho que 50% melhorou. Melhorou. Eu não sei de cura. Melhorou do sintoma. Mas, olha, dos médicos que são especialistas em zumbido, dificílimo eles prescreverem ginkgo biloba. Eles dão outro tipo de droga. Entendi. Vamos mudar um pouquinho, ainda dentro do zumbido, mas pacientes que já têm uma idade avançada, já têm perda auditiva, tá. já tem labirintite, tá. E começa a apresentar o zumbido. Você também aconselha para essa pessoa, olha, esse zumbido, nós vamos melhorar esse zumbido, ou você fala, olha, a senhora já está nessa idade, aceita que o zumbido era para a senhora ter há mais tempo. É alguma coisa... Como é que... Tá. Como é que você aborda esse assunto? Paciente idosa... A primeira coisa é, se esse paciente ele está incomodado ou não. O grupo que se incomoda é o que a gente vai trabalhar. Olha só que dado interessante. 80% das pessoas que têm zumbido não se incomodam com sintoma. 80%. Sabe por que, Vitor, isso acontece? Porque habituar-se a algo é algo natural do nosso corpo. Eu vou te dar um exemplo. Você usa óculos. Você coloca os óculos de manhã cedo. No primeiro momento, você sente ele no rosto. Mas você vai sentir ele o dia inteiro? De jeito nenhum. Você entra num processo de habituação. Sim. Ok, é que nem gente que mora perto de aeroporto. Aqueles primeiros dias incomoda, depois de um tempo morando em frente ao aeroporto, a pessoa parece que nem tá ouvindo aquele avião descer. Imagina uma pessoa com aquele zumbido constante o dia inteiro. Ele vai se habituar. Mas tem uma condição para se habituar. Uma, que é o que faz com que esses 20% que não se habituou, que vai pedir ajuda. Sabe o que é? O fato dele associar o zumbido a algo negativo. Lembra da história do gás de cozinha? Sim.
Então, olha, vou fazer a meia-culpa. Quando nós dentistas, quando fazemos anamnese no paciente, olha só aonde a gente está caindo nessa história. Você fica entre a cruz e a espada, Karina, porque você, de repente, se aquele paciente nunca tinha se dado conta do teu zumbido e de repente você pergunta na tua anamnese, você tem zumbido? Sabe que agora, o senhor me falando, eu comecei a perceber que eu tenho zumbido. Está aí um ponto negativo. Concorda comigo? Por exemplo, eu não perguntaria. E se por acaso ele tem o zumbido, e eu acho que eu e a fisioterapia poderíamos encontrar resultados, como que eu devo proceder para falar assim para ele? Para ele não se dar conta que eu estou chamando a atenção. Eu vou falar assim para ele assim, olha, eu não estou falando nada, mas você tem alguma coisa que lembre a letra Z? Não, é assim. Quer dizer, eu fico entre a cruz e a espada. Será que se ele tem e eu não perguntei? Olha, se esse paciente ele não vier com essa queixa, eu não perguntaria. Não perguntaria. Então, quero nem saber. Deixa para os estudos aí, para os pesquisadores me dizer a prevalência. Ele não foi lá atrás para tratar zumbido, ele foi para usar um dispositivo, tratar a disfunção temporomandibular dele. Agora, se ele falar, eu tenho zumbido, daí existem questionários, existem coisas bem profundas aí, tá? Para ser investigado. Agora, você pode perguntar que nota você dá para o zumbido, de 0 a 10, o quanto ele... Duas coisas, duas formas. Primeiro, que nota você dá para a intensidade, para o volume? Segundo, que nota o fato de eu perguntar, o fato de eu perguntar se ele tem zumbido, eu não posso estar instigando ele a se autoavaliar e ficar hipervigilante de uma coisa que ele não era, mesmo depois perguntando, olha, de 0 a 10, olha, mas o senhor já me falou do zumbido, agora eu me dei por conta. Só se o paciente se queixar. Só, eu não perguntaria. Eu não perguntaria por causa disso. Porque aí ele vai dizer, peraí, o que é zumbido? Um barulho que você ouve no ouvido. Nossa, eu tenho mesmo. Meu Deus, será que isso é algo grave? Aí já começa. Já começa a pensar. Você já ativou um ninho de cobra ali. Então, eu não perguntaria. Eu só perguntaria se ele comentar. Eu tenho zumbido. Há quanto tempo? E que nota você dá para o volume dele? E que nota você dá para o quanto ele te incomoda? Nota 1. Nossa, ele é baixinho, né? Ele te incomoda para alguma coisa no dia a dia? Ele te incomoda para dormir? Não. Ele te incomoda para ler? Não. Ele te incomoda para trabalhar? Não. Então, ó. Esquece. Esquece, fica tranquilo. A única coisa que eu te oriento é para você fazer uma audiometria uma vez por mês. Desculpa, por ano. Só isso, ó. Faz uma audiometria uma vez por ano para acompanhar só se você tem perda de audição ou não. Só isso. Acabou. Esquece o assunto. Porque 80% não se incomoda. Tem a vida normal. É muita gente. Agora voltei. Meu Deus do céu, que coisa boa. É muita informação nova, né? Nossa, que coisa boa. Bom, vamos abrir para as perguntas ou você ainda quer falar alguma coisa a mais? Não, pode abrir para as perguntas. Então tá. Bom, não vão sair perguntas, só aplausos. Não sou eu que estou falando, está aparecendo aí. Olha, uma pessoa com zumbido, o que é? Opa. Bom, passa você aí e você escolhe aí as perguntas que mais lhe interessar responder.
sim, a pessoa com zumbido, ela vai, que se incomoda com zumbido, com certeza, ela vai falar, doutor, eu tenho um zumbido. Aí sim, opa, aí você pergunta, vê como ele tá. Tem uma pessoa aqui falando, olha, eu tenho bruxismo há 15 anos e não tratei. E há um ano apareceu o zumbido. Então, aquilo que eu falei, né? Quando se analisa a longo prazo, a gente vê que não só o bruxismo, mas também as DTMs tem um em torno de 2,5, tem estudos que mostram 2,5, outro 3,3 chances de ter zumbido lá na frente. Nós solicitamos exames de sangue, mas lembra que o otorrino ele tem que ser sempre encaminhado, ver esse paciente por quê? Porque o paciente com zumbido ele pode ter perda auditiva. Então, vocês precisam ter na lista de contatos um otorrino especializado em zumbido. Ele tem que ir para o otorrino para investigar essa perda dele, se tem ou não. Alguma recomendação de colegas no Rio? Tenho. Anota 3 nomes aí, vocês procuram no Google. Tem a Patrícia Siminelli, doutora Patrícia Siminelli, tem a doutora Patrícia Mano e tem a doutora Daniela Capra. São essas 3 otorrinos que são muito boas em zumbido. Após o sumiço do zumbido, a perda auditiva também some? Não. Uma vez que essas células ciliadas morrem, elas não voltam mais. Mas o zumbido pode parar de ser percebido? Sim. Mas a perda tá lá. Tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Você associaria DTM zumbido com tontura? Sim. Tem aquela tontura que tem relação, porque lembrando, o labirinto vai ter a cóclea, que é o labirinto anterior, e tem o labirinto posterior, que tem os canais semicirculares, que tem os cristalzinhos de cálcio que dá aquela tontura. Uhum. Então, lembrando que um está muito próximo do outro. Segundo, lembra do nervo vestíbulo coclear? Exatamente. Então, o mesmo nervo. Por isso que muitas vezes, em torno de 40%, mais ou menos, de pacientes com zumbido vão ter tontura. Mas isso quer dizer que toda pessoa que tem zumbido vai ter tontura lá na frente? Não. Não. Agora, também ocorre da pessoa ter zumbido e ter tontura, mas uma coisa não ter relação com a outra. Tá? Alguém pergunta aqui, me passe algumas dicas de físio para quem não mora em São Paulo. Vai depender da cidade, né? Eu acho que eu sei. Essa pessoa chama-se Daisy, provavelmente é uma paciente minha que começou um tratamento comigo antes da pandemia e, além de todos os sintomas, ela tinha também zumbido. E ela pede alguma dica para você, já que ela mora no Rio Branco, eu acho que é no... Não, eu acho que ela mora, enfim, esqueci o nome da cidade. Quando Goiás foi dividido, Tocantins. Desculpa. Tá, imagina. É tanta coisa. Lá em Tocantins eu não conheço, tá? Mas alguma dica para ela? Então, assim, fisioterapia, que eu falo exercício, ele é específico para cada paciente. Então, vai depender da avaliação. Então, não existe assim, me passe um exercício para zumbido. Isso não existe. O que existe é um trabalho exclusivo para aquela pessoa e tem muitos exercícios que eu posso passar para aquela pessoa, né? Agora,
Já que lá não tem especialista em zumbido, o que você pode fazer é procurar um fisioterapeuta para tratar que seja especializado em DTM. Aí já ajuda. Não, esqueci. Pode continuar. Bom, tem uma pessoa que fala assim, o zumbido que parece ser na cabeça e não no ouvido. Isso é possível. A pessoa fala, o meu zumbido é na cabeça e não aqui. Isso é possível? Sim. É muito comum. E geralmente quem fala que sente na cabeça, isso quer dizer que ele é bilateral. Mais uma perguntinha, então, para quem é de fora. Quantas sessões você acredita que seja possível? Eu sei que é uma pergunta muito capciosa, muito capciosa, mas quantas sessões para quem mora fora e venha para fazer um tratamento exclusivo para o zumbido, já que a DTM está controlada? Está controlada. A paciente não tem mais sinais e sintomas nenhum de disfunção. Tinha estalos, não tem mais, não tem nada, só continua o zumbido. Quantas sessões? Então, geralmente, eu marco umas 10 sessões para a gente observar como vai responder. Tem gente que responde rápido, uma vez por semana. Uma vez só? Raros os casos que eu peço para vir 2. Raro. Tá? Por que não funciona? Porque não tem base científica nenhuma. Ozônio não tem estudo com ensaio clínico randomizado mostrando que melhora. Na verdade, eu tenho um pé atrás com ozônio. Por quê? Eu não acredito que uma coisa cure praticamente tudo. Eu não acredito nisso. Eu acho que é um terreno muito perigoso. Então, assim, hoje não tem estudos mostrando ozônio para zumbido. Outra coisa. Vitor, você já ouviu falar em cone? Cone do Sim. Sim. Muita gente vende como tratamento para zumbido. Não usem. Várias associações e sociedades relacionadas à otorrinolaringologia e audiologia não recomendam o uso desse tipo de cone no ouvido para tratar nada. Eu vi para tirar cerumen. Pois na propaganda lá. Isso! A quantidade de pessoas que têm tímpano perfurado. Os meus colegas otorrinos falam muito. Queimadura. Outra coisa, aquela vela, ela vai entrando aqui no canal auditivo, vai inserindo aquele resto de coisa lá dentro. Não se submetam a isso. Tá? É igual aqueles pacientes, a gente trata também ronco e apneia. É igual aqueles... Os pacientes, quando eles entram na apneia, eles acordam, respiram e fazem, né, acordam e voltam a respirar. Mas ele abre a boca para poder respirar. Então, há um tempo atrás, vendia-se uma faixa para o paciente parar de roncar. Sim, lembra? Eu vi. É igual o cone. Exatamente. Então, não usem, não funciona para nada, é perigoso. Não usem. Outra coisa também que não tem evidência científica. Usar laser aqui no canal auditivo, direto, não tem evidência. Aí fala assim, mas se eu usar o laser aqui na TM? Aí é o que eu falo. Você vai usar o laser para tratar uma DTM articular, aguda, não crônica. E tratando essa dor, pode ser que melhore o zumbido. Aí sim. Fizeram uma pergunta interessante. O surdo pode ter sensação de zumbido? Sim! Sério? O surdo, sim! Com certeza. Nossa. Porque o zumbido ele é percebido no cérebro. Cérebro. Outra coisa que é muito comum. As pessoas têm a impressão de que o zumbido vai fazer com que a pessoa tenha perda auditiva. Zumbido não tem poder de matar célula ciliada nenhuma. A perda de audição
que leva com que essas células ciliadas que morreram, as que estão lá vivas ainda, elas começam a trabalhar muito. E aí fica tudo agitado e gera o zumbido. Uau! Que beleza! Alguma relação do zumbido com o aurículo temporal e a corda do tímpano, doutora Aloísio? Então, a relação seria mais dos pares cranianos, que talvez poderia estar envolvido ali nessa questão toda mais, digamos assim, anatômica, tá? E daquela ligação que eu falei, do ligamento esfenomandibular com o tensor do tímpano, por exemplo, tá? Então, é mais relacionada à parte de nervo. Nervo. Tem uma pergunta aqui, o zumbido é do tipo apito e tem ligação com perda de audição? Não existe, salvo exceções, não existe um determinado som que leve a você diagnosticar o que está causando pelo som. Ah, meu zumbido é um grilo. Meu zumbido é uma cigarra. Ah, então se é uma cigarra, a causa é essa. Não, isso não existe. Agora, o que é comum numa DTM? Zumbido tonal. Zumbido tonal é zumbido tipo apito. É mais comum na DTM. Sabe qual é o outro mais comum na DTM? Zumbido pulsátil. Zumbido pulsátil é muito comum em pacientes que têm DTM. Nós tivemos num curso na Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Foi um curso que foi coordenado pelo Anton... Puxa, me faltou o nome dele. Ele é coordenador de cursos de DTM na São Leopoldo Mandique, Antônio Sérgio Guimarães. E quando nós estivemos estudando na Suécia, lá em Gotemburgo, nós tivemos aula com otorrinos. E eles disseram que a única forma que eles estão encontrando, que eles encontraram, isso na época quando eu fiz o curso, isso já tem também alguns anos, era o seguinte: eles colocavam o paciente e falavam assim, olha, eu vou te fazer ouvir qual é o tipo do zumbido que você tem. Então ele estava no computador, é esse? Pi, bom, pi, não, é esse? Sim, é esse. Aí ele pega a frequência desse som, inverte a frequência no computador, produz um som, grava e na época colocava no iPod, iPhone, eu não lembro mais nem o que era na época. E você fica escutando o dia inteiro. Era a única forma. Ainda tem alguma coisa relacionada com isso? Algo que coloque no ouvido para mascarar, talvez, ou neutralizar a frequência do ultrassom que é percebido? Sim. Existem duas formas. Existe o que a gente chama de TRT, que é Tinnitus Retraining Therapy. Certo. Que foi desenvolvido por um pesquisador chamado Paul Jastreboff. E esse TRT consiste em enriquecimento sonoro mais aconselhamento. E existem duas formas. Você pode colocar um aparelho auditivo aqui, que a gente chama de gerador de som. Não é amplificador. É gerador de som. Certo. Ele vai gerar um som que vai competir com o som do zumbido. É como se fosse... Ele não vai usar para mascarar. Ele vai usar no mix point, que é o ponto de mixagem, que é o ponto onde a pessoa percebe o zumbido e percebe aquele som que está no aparelho, que é o gerador de som. Isso quem faz é o fonoaudiólogo. Tem resultados fantásticos para quem tem zumbido
persistente, aquele zumbido que é mais difícil de melhorar contra outros tratamentos. Ah, E a outra e tem que ser o quê? Um som neutro, constante, monótono. Que tipo de som? Tem um som que ele é muito usado no mundo inteiro, se chama ruído branco, white noise. E tem a possibilidade da pessoa usar um gerador de som de mesa ou aplicativos no celular para fazer enriquecimento sonoro. Sons da natureza, som de chuva, de mar, de passarinho. E nesses aplicativos também existem esses ruídos brancos, ruído rosa, tem o brown noise, que é o ruído marrom. E aí você pede para esse paciente usar esse som para gerar esse enriquecimento sonoro, para que ele fique menos focado no zumbido. E muitos pacientes meus conseguem neutralizar realmente o som quando põe esse white noise. E ele fala, não estou conseguindo ouvir meu zumbido com esse som. Caramba! Então, desde aquela época ainda esse se usa. Ótimo. Continua falando, eu vou só ligar minha energia que está acabando a bateria aqui do meu computador. Continua. Tá. Então, com relação a essa parte de enriquecimento sonoro, por exemplo, então o paciente ele pode usar umas 8 horas por dia, ou então na hora de dormir, para quem tem dificuldade para dormir, pode utilizar o som para se desligar um pouco do zumbido, por exemplo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aplicativo tem, você pode colocar música relaxante. Onde tem, ou então você pode colocar assim, white noise, ruído branco. Tudo isso aparece nos aplicativos. Tem vários aplicativos. Contanto que sejam esses sons neutros, sons da natureza, tá? Agora, tem um outro grupo de zumbido que são as mioclonias, né? Mioclonia é um tipo de zumbido que é comum para quem tem DTM. O que seria a mioclonia? É um zumbido que a pessoa fala assim, eu ouço uns estalos no meu ouvido, estalinhos. Eu ouço uma máquina de escrever, eu ouço uma asa de borboleta batendo. Tem ritmo. Isso tem relação com o tensor do tímpano e o músculo estapédio. Esses são as mioclonias da orelha média. E aquelas mioclonias também, existe a mioclonia do palato. O palato, ele fica, você abre a boca do paciente e está assim, ó. Isso é um zumbido, só que do tipo mioclonia. Olha tá? Que é um zumbido, às vezes, objetivo, que é um zumbido que, às vezes, a gente que está aqui do lado da pessoa, a gente ouve o zumbido dela. Uau! Muito bem. Querida, me desculpe a gente estender mais de 1 hora. Eu sei que você já deve estar cansada, faltam 5 minutos. Então, eu quero te agradecer de coração. Imagina, sabe? foi um prazer. Tanto carinho, Imagina. que tem até no teu nome, né? E a gente quer, nós, em nome de todos que te ouviram, eu quero aqui agradecer sinceramente o teu carinho, a tua boa vontade de passar essas informações que foram de suma importância. Pode colocar a palminha aí, bastante mesmo, porque ela merece. Muita palminha, muita palminha. Olha, de coração, muito obrigado por abrilhantar a minha live. Imagina, foi um prazer enorme. Você é um querido, uma simpatia, nossa, tô feliz da vida de ter te conhecido, viu? Muito bacana. Puxa, que coisa boa. Vamos nos encontrar em São Paulo, porque eu quero o seu endereço para encaminhar meus pacientes para você. Obrigada. E vamos continuar nos falando. E quando precisar fazer live, eu tô por aqui.
Oh, show de bola! Muitíssimo obrigado. Você vai Muitíssimo... deixar gravado? Tá, opa, eu tô pondo tudo para gravar, tudo para gravar, Ótimo, porque eu tá quero bom? depois dar uma olhada. Vai ser um prazer. Querida, tudo de bom. Um beijo no coração e um beijo no coração de todo mundo aí que nos assistiu. Um beijo, queridos. Obrigada aí, seguidores, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, Obrigada. querido.